E aí, gente, boa noite, pessoal. Iniciando mais uma aula, né, do curso de Programação em Python com aplicações em matemática. Estamos aqui, né, na nossa turma do Classroom. Até o momento, estamos inicializando agora a semana 7. Lembrando que esse curso é um curso de 10 semanas, mas que pode ser prorrogado até 12, tá? E acredito que eu vou até as 12 semanas. Essa é a semana 7, a gente está aqui. Semana 8, semana 9. E a semana 10 seria aqui no finalzinho de julho. Né? Eu poderia até fazer aqui já em junho. Mas como eu acredito que eu vou prorrogar, eu acho que a gente vai aqui até o dia 16, metade de julho. Tá? Sei que alguns aqui vão estar de férias da escola, mas é até bom que você vai estar com mais tempo. Então vamos lá. Hoje eu vou trazer para vocês. Aqui a gente tem algumas. Isso aqui foi da aula gravada. Eu vou abrir aqui, ó, no meu próprio. Isso aqui foi da aula passada, né? A gente explicou. Eu vou abrir um novo notebook aqui. Vou chamar ele de aula 11 de junho de 2024, não é isso? Lembrando que isso é um curso básico, tá, de programação. Mas é o suficiente para você compreender o que é a programação. Né? Então, hoje, eu vou pegar aqui os exercícios do capítulo 4. Né? Lembrando vocês que eu vou abrir aqui um material. Esse daqui. Lembrando que esse material aqui, né, completo, eu vou entregando ele para vocês por partes, né? A gente estudou, só relembrando, né? Fez uma revisão básica de matemática, né, das operações matemáticas básicas no primeiro dia de aula. A gente entendeu o que é programação em Python, né? Então a gente estudou tudo isso aqui. E aí, esses capítulos de matemática, eles são bem superficiais, né? É apenas para nivelar a turma, nivelar os conhecimentos. E até pedi que vocês dessem uma estudada sobre áreas e volumes de polígonos, né? E aí, esse capítulo aqui, do capítulo 3, né? Que vai da página 25 até a página 39, traz isso. O capítulo 4 a gente já viu, aí já entra no assunto de programação, é sempre assim, né? Um de programação e um mais voltado para matemática, só para dizer em que ponto a gente vai aplicar a programação nas aulas seguintes. Então aqui nesse de programação a gente estudou estruturas de decisão, várias estruturas de decisão. A gente estudou, não, aqui está faltando um uzinho, né? A gente estudou não só nas aulas online, mas estudamos também nas aulas gravadas, né? Nas aulas de conteúdo. Quando eu venho aqui na turma, eu sempre gosto de mostrar isso. Vocês, qual é a estrutura que vocês têm? Em cada semana vocês vão ter ou PDF, que é relacionado a esse material, ou vai ter sempre uma aula ao vivo gravada, né, que é essa aula aqui, e vai ter sempre uma atividade. Nessa segunda semana nós tivemos aula ao vivo e uma aula de conteúdo e atividade. Na terceira semana nós tivemos uma aula ao vivo, uma aula de conteúdo e um PDF e uma atividade. Depois tivemos uma aula ao vivo, uma aula de conteúdo e uma atividade. Aula ao vivo, PDF e atividade. Esses PDFs muitas vezes são revisões, tanto da aula ao vivo é o mesmo conteúdo, né? Só que dado de uma maneira diferente. Aqui a gente teve aula ao vivo na semana passada. Essa aula aqui, 4, que é muito importante, ainda é um assunto que a gente vai debater na aula ao vivo. Lembrando vocês que essas aulas gravadas aqui, quando tem programação em Python, são aulas do curso, do conteúdo, que ela é um conteúdo que eu dou para vocês assistirem antes da aula ao vivo. Né? Antes da aula ao vivo. Por exemplo, na semana 6 eu já passei isso aqui. Ó. Mas eu nem vou explicar isso aqui nem hoje na semana 7. O assunto que está aqui, a gente vai debater só na semana que vem. Ou seja, dá tempo demais de vocês já estudarem. Aqui eu botei um extra, que é uma página web que eu botei para vocês estudarem de funções embutidas em Python e uma atividade. Semana 7 agora, já coloquei um PDF.
Vai ter uma aula ao vivo e vai ter uma atividade, né? Não vai ter uma... Talvez eu bote também aqui uma aula de conteúdo, né? Seria uma continuação desse aqui. Mas enfim, então sempre reviso essa estrutura, essa metodologia do curso, né? Eu sempre mostro isso no início da aula ao vivo, porque é sempre que reforçar vocês, né? Vocês entenderem como estudar, né? Eu sempre gosto de mostrar isso. Então a aula ao vivo ela tem disso, né? De eu mostrar, de vocês perguntarem e tudo mais. E de entender o curso, né? São questões pontuais, né? Hoje, por exemplo, a gente vai ainda trabalhar no capítulo 4, ou seja, nesse material aqui da semana 5. Mas eu estou na semana 7 já, mas eu vou praticar o que está aqui. Provavelmente é até a atividade que eu pedi aqui, ó. É mais ou menos o que eu vou fazer hoje. Atividade, não, essa atividade aqui, ó, que ninguém entregou, na verdade. Certo? Então são essas atividades aí que eu vou fazer algumas, já trouxe prontas, é óbvio, para facilitar, né, para não gastar tanto tempo. Então, e elas estão aqui. Então se vocês vierem aqui em exercícios, ó, esses exercícios aqui que eu pedi para vocês fazerem, que é a atividade 6, certo? Eu vou trazer já alguns feitos agora, resolver aqui, mostrar, explicar, e vocês vão fazer eles e outros, né? São quantos aqui? Ó? Tem 10 aqui, né? Esse é um pouco pesado. Esse. Mas não é difícil, dá um pouquinho de trabalho só. Mas já vou trazer alguns resolvidos agora. Então vamos lá. Vou abrir aqui aula 11 e aqui os exercícios. Primeiro que ele pediu foi o quê? Escreva, tem aqui, né? Escreva um programa que recebe 2 números de usuário e exibe o maior deles. Né? Como é? Aqui eu já tenho a resposta, tá, gente? Eu vou só explicar para vocês e mostrar funcionando. Como é que eu recebo um programa que faz isso? Como é que eu faço? Ele recebe 2 números de usuário e exibe o maior deles. Então veja só. Primeira coisa, vamos para o código aqui, eu vou receber esses números. A gente já fez isso várias vezes, né? Então, eu posso fazer um comentário aqui, sempre é bom, né? Dizer o que eu estou fazendo, né? Então, que código é esse que eu vou resolver agora? Eu vou fazer um código para receber as entradas do usuário. Eu não sei se alguém está pedindo para entrar, deixa eu olhar aqui no WhatsApp, ninguém falou nada, né? Vou deixar até assim aberto aqui. Como é que eu faço isso? Função input. Por isso que eu pedi para vocês estudarem essas funções embutidas aqui, ó, nesta atividade aqui, ó. Para vocês estudarem essas funções. Clique em cima aqui, vai nesse link, clique em cima e vai entendendo essas funções. Então a gente estudou essa função input aqui, ó. Certo? Então ela está explicando aqui o que é que essa função está fazendo. Beleza? Então, por exemplo, voltando para cá, eu quero receber, que ele me pediu, 2 valores e me dizer qual é o maior. É isso que ele está dizendo. Receba 2 valores e me diga qual é o maior. É mais uma questão de sintaxe que você pode ter problema, mas não de entendimento. Né? Então, eu vou fazer uma função, um valor 1, número 1. Input, função input, abre e fecha parênteses, e eu boto aspas duplas aqui. Eu só coloco ele, já coloca para mim, né? Digite o valor do primeiro, ou digite o primeiro valor, o valor do primeiro. Sempre é bom repetir isso aqui para vocês se acostumarem. Variável 2, número 2. Pode ser qualquer coisa, pode ser A, B, input, digite. Vou até melhorar ali. E informar o maior valor entre eles.
Qual a questão que tem aqui? Essa função input, como a gente já estudou, ela vai receber, vai botar uma caixinha de texto lá para você escrever, mas ela vai retornar por padrão o quê? Um string, né? Um str, um string. E esses números eu vou verificar quem é o maior. Se eu vou fazer isso, tá gravando. Se eu vou fazer isso, eu prefiro passar isso aqui para um inteiro ou um float. Então o resultado disso aqui é convertido para um float. Já fizemos isso diversas vezes, mas é isso que a gente tem que estar sempre fazendo mesmo. Pedindo para entrar, gente pedindo para entrar, fazer. Certo? Então, o que é que ele quer? Saber quem é o maior deles. Eu acho que até que eu já fiz essa questão, não foi? Na aula 4. Não, foi outras aqui que eu expliquei. Então, qual a estrutura que eu vou utilizar aqui? Eu vou verificar, ó, se um número... Aqui ele chamou de num 1 e num 2, né? Eu já chamei de número 1 e número 2. Se o número 1 for maior do que o número 2, então quem vai ser o maior número? Perceba, você não tem que programar já pensando no código. Você tem que pensar na lógica. Qual é a sua lógica? Escreva no papel, no ofício. Receber um número, receber o outro número. Escreve mesmo, escreve isso que eu estou dizendo, escreve. Receber o número 1, receber variável 1, receber variável 2, que é um número. Depois, verificar se a variável 1 é maior do que a variável 2. Escreva a lógica, pessoal. Escreva no papel. Depois você codifica. Aí você diz, como é que eu verifico se a variável 1 é maior do que a variável 2? É assim, ó. Se número 1 for maior do que número 2, 2 pontos. Faça o quê? Faça alguma coisa. Ah, diga que esse número é o maior. Aí você pode até dizer assim, não, então eu vou criar uma variável maior que vai receber número 1. Se não, certo? Maior vai receber quem? Número 2. Porque se maior não é número 1, vai ser número 2. Aqui não está nem tão correto, né? Porque eles podiam ser iguais, né? Mas se eles fossem iguais, qualquer valor aí que tiver, vai ser a variável maior vai receber. Então, quando eu continuo aqui, o que é que eu continuo? Eu continuo e digo um print, né? A saída do meu programa. Eu posso escrever um texto dizendo o maior valor. Eu posso até botar assim, ó, entre quem? Vírgula, número. Isso e... Quem não entender isso que eu estou fazendo aqui, pergunta. Eu estou separando um texto do valor de uma das variáveis. Ó. Quando eu marco o número 1, fica aqui, ó, número 1 tudo marcado. Quando eu marco o número 2, fica aqui, ó, a variável que ele está se referindo. Então, qual é o maior valor? Como é que eu sei? O maior valor está onde? Está na variável maior. Vamos rodar isso? Veja que o código, gente, a gente sempre... Ele demora um pouquinho a primeira vez, tá? Por exemplo, primeiro valor é 10. Segundo valor é 20. O maior valor entre 10, que é o valor de número 1, e 20 é 20. Tá? Então, esse é o código. Ele já fez de um jeito diferente. Nessa resposta aqui, tá sem o número aqui, né? A palavra no texto número tá assim porque é um erro de codificação só, sabe? Palavras que tem acento, tal, ele não tá codificando. Aí acontece isso, mas é besteira. Qual é o segundo exemplo? Vamos pro segundo não, vamos pro terceiro, pra gente fazer só os ímpares. Eu vou deixar os pares para vocês fazerem, tá? Aliás, vocês vão fazer todos. Só que alguns vocês vão estar com a resposta já aqui. Não vale parar o vídeo aqui e copiar não, tá? Dá um print aí pra... Tente fazer. Escreva um programa que verifique se o número é par ou ímpar e exiba uma mensagem correspondente. A gente tinha feito isso já, né? Mas não custa nada fazer de novo. Tá aqui, ó. Se um número é dividido por 2... Um
detalhezinho, gente. Não sei se vocês estudaram, mas ó, tem uma função aqui embutida, min, né? Que ela vai trazer o menor valor já, né? Eu poderia também usar essa função min aqui, né? Dizer assim, que é o menor valor. Poderia fazer isso, ó. Print, no caso o maior, né? O maior valor entre. Olha essa, como ela é legal. Você poderia usar. Não preciso nem disso aqui, né? Porque já dá um espaço para o padrão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Olha isso aqui, gente. Max. Quem não entender isso aqui me pergunta. Não entendeu? A mesma solução em uma linha só. Porque essa função já vai trazer o máximo valor. É uma função embutida, ó. No caso tem a min, mas também tem a max. Devolve o maior item em um interável ou maior de 2 ou mais argumentos. Certo? Basta você, por enquanto, só saber disso. Não precisa se preocupar com essa loucura que tem aqui não, tá? Você só precisa saber o básico dessa função, por enquanto, que é uma função que vai trazer o maior valor. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Boto 10, boto 20. Tá aí, ó. O maior valor entre 10 e 20 é 20. O maior valor entre 10 e 20 é 20. Esse código todinho aqui pode ter sido feito só assim. Por que eu fiz isso? Para você treinar, para você aprender, certo? Bora para mais uma. Então agora eu quero um do número ímpar, né? Se o número é par ou ímpar, eu fiz essa, né, galera? Eu fiz essa aqui, ó. Se o número é dividido por 2 e o resto é 0, então esse número é par. Não é isso? É isso que a gente fez aqui, inclusive. Né? A gente já tinha feito isso. Eu vou só copiar aqui, tá? Se o número é dividido por 2 e o resto é 0, então ele é par. Beleza? O que é que ele fez aqui? Recebeu o número, a gente já fez isso, né? Verifiquei se esse número informado. O que é isso aqui, gente? Cálculo do resto da divisão por 2 é igual a 0. Se isso for igual a 0, é porque ele é par. Se isso não for igual a 0, é porque ele é ímpar. 15. 15 é ímpar. Roda de novo. 20. O número 20 é par. Se essa condição é verdadeira, ele executa o que está nesse bloco aqui. Se essa condição aqui é falsa, ele executa o que está aqui. Show? Tranquilo e calmo. Bora para mais uma. Questão 5. Escreva um programa que solicita a idade do usuário e informe se ele é maior de idade ou não. A ideia é a mesma, gente. A ideia é a mesma. Considerando que o maior de idade é 18 anos, tá? A ideia é a mesma. Ó, muito simples. Olha lá. Variável idade. Inteiro. Por que logo inteiro? É porque eu sei que eu quero converter aquela entrada. Qual é
a sua idade ou ao muito fácil, né? Isso aqui, gente, é porque vocês têm que, se idade for maior do que 18 ou igual, né? Aí é muito simples, muito simples. Print. Vamos ver como ele fez aqui, ó. Bem parecido, né? Mesma coisa. Você é maior de idade, você não é maior de idade. Muito fácil essa. 7. Escreva um programa que solicite o nome de um mês e exiba o número de dias naquele mês. Opa, já tá ficando mais legal, né? Deixa eu só salvar isso aqui. Estava parando. Deixa eu só parar aqui que ele tá travando, pessoal. Peraí, voltou. Vou voltar agora e fechar isso. Tá? Então veja. O que ele vai querer agora, pessoal, seria algo usando uma estrutura de dados que é um dicionário, tá? Eu não vou explicar essa porque a gente não estudou esse assunto. A gente vai começar a estudar, começar a dar uma lapidada hoje, no final da aula. Então eu não vou falar dele agora, certo? Então eu vou deixar para fazer esse do ano bissexto aqui, ó, que é a 6. Vai determinar um programa se ele é bissexto ou não. Você já pensa, bem, um programa se ele é bissexto ou não, é aquela história, né? Eu tenho que saber o que é um ano bissexto. Eu tenho que entender o que é um ano bissexto. Então, o que é um ano bissexto? Vamos lá, quais são os anos bissextos? 2024 foi um ano bissexto, né? Então, de 4 em 4 anos tem um ano bissexto, não é isso? Então, você tem lá 2020, você tem 2024, você tem 2028, 2032, 2036. É assim? Então, você tem que entender. Você não vai fazer uma lista, uma coisa e dizer, ah, se for um desses anos aqui, se eu não já tiver errado, certo? Se eu não já tiver errado, você vai fazer um desses anos aqui, verificar se ele é ou não bissexto. Aqui já teria 2018, né? Assim? Isso tudo é ano bissexto. Opa, o que é um ano bissexto? Se eu não tiver errado aqui. Ô, 18 o quê, Tiago? 2016 mesmo. Ah, vê se é ano de Olimpíada, professor. Se for ano de Olimpíada, é de sexto. Né? Talvez seja por aí, né? Mas aí, em 2020 não teve Olimpíada por causa da pandemia, e aí? Então você tem que entender o que é um ano bissexto. Né? Você tem que conhecer a lógica de um ano bissexto. Então, veja como é que eu sei que um ano é bissexto. Primeira coisa. Vamos pra cá, cadê? Bem, esse ano é par. Mas um ano par tem vários. 2014 também é par. Né? Aí você começa a pensar, bem, mas esse ano é um ano que, além de ser par, veja, se eu esquecer o 2000, né? Isso é só no 12.
posso ficar mais 12. Aí a relação é a mesma de 12, de 16, de 20. Bem, 12 é um número que eu divido por 3 e o resto é zero. E 16? Não, 16 não. Tudo bem, então 3 não dá. 4. Ah, eu tô criando um padrão. Eu percebi, faz de conta que eu não sei. Eu vou pro Google, pesquiso, pergunto o ChatGPT o que é um ano bissexto. Eu tenho que conhecer o negócio. Programação é isso aí. Você tem que conhecer o que você está fazendo. Você tem que entender. Você tem que entender o que é um ano bissexto. Na vida real, você está desenvolvendo um software de contabilidade. Você tem que entender de contabilidade, velho. Você tem que estudar aquilo ali, senão você não vai saber programar. Eu estou fazendo um software de... para uma clínica de nutrição. Eu tenho que entender como funciona uma clínica de nutrição. Senão eu não vou trabalhar corretamente. Então eu tenho que saber o que é um ano bissexto. É por isso que tem esses exemplozinhos básicos para você se adaptar com o código e se adaptar com o negócio. Aí você começa a dizer, rapaz, interessante. Um ano bissexto é um ano que quando eu divido por 4, ó, 2012, o resto é zero. Isso aqui, dividido por 4, é igual a zero. O resto dessa divisão. Porque eu sei que 2000 dividido por 4 tem resto zero, né? Que dá 500. Então 2012 também, 2016 também, 2000. Oh, rapaz, já descobri um padrão interessante, ó. Se eu dividir por 4, ele é bissexto. Será? Então, o que é um ano bissexto? Você pode vir para o Google. Como saber que... Qual é a lógica? Um ano é... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá. Mas já tinha achado, né? Se o número formado pelos dois últimos algarismos do referido ano for múltiplo de 4, pronto. É mais ou menos o que a gente viu, né? 28. 28. Aí porque você pode pensar assim, peraí, o ano 2000, ok. Mas eu poderia pensar também, será que é todo ano ou é só os dois últimos algarismos? Né? Todo ano ou só os dois últimos algarismos? Neste caso aqui, o que foi que a solução que foi dada? Um ano que não apenas o ano, como a gente fez, igual a zero, mas também seja diferente de 100. O resto. Ano mod 100, ou desculpa, diferente de zero. Por quê? Vamos entender isso aqui. Um ano que a divisão por 100 for igual a zero, qual seria esse ano? Provavelmente, no ano 100, não tinha ainda essa regra. Então, isso aqui, ó, é igual a zero. Certo? Isso aqui é igual a zero. O ano 1000 é igual a zero. Mod 100 é igual a zero. Então, por exemplo, o ano 1000 não foi um ano bissexto. Mas, se eu pegar 1000, dividir por 4, ele vai ter um modo zero. Mas por algum motivo aqui, você teria que estudar o ano bissexto. A gente vai descobrir de que o ano 1000 não é um ano bissexto. Por algum motivo. Teria que estudar, ver se esse código aí procede. O nome disso é pesquisar. Né? Por exemplo, 2008, 2004, ano 2000.
tem um instituto, ó. Como calcular o ano bissexto? 2 últimos for múltiplo de 4. E aqui ele faz a pergunta, né? Por exemplo, por esta regra, é só calcular. O ano 98 não foi bissexto, porque 98, né? Modo de 4 não é bissexto. E o último ano do milênio, 2000, é bissexto. 2008 e 2020 serão bissexto. E o ano do seu nascimento, aí você teria que calcular. O que eu recomendaria aqui para nosso caso? A gente vai só verificar para facilitar, pelo conhecimento que a gente tem até agora da programação. Por quê? Facilmente, gente, eu consigo pegar esses dois últimos números aqui do algarismo. Certo? Eu consigo facilmente pegar o 12 em Python. Mas eu ainda não expliquei isso para vocês. Então eu não vou dar essa solução como ele está dizendo aqui, pegando os dois últimos números. Beleza? Eu vou dar a solução padrão, que é essa. Pego o ano, verifico se o resto da divisão é por 4 e verifico se o resto da divisão por 100 é diferente de 0. Certo? Ele trouxe uma outra solução aqui, que seria apenas verificando se o modo da solução aqui por 400 é igual a 0, ok. Por quê? Porque provavelmente, se a gente estudar aqui, ó, vamos ver, quando se iniciou o uso de anos bissextos. 50 anos, o ano bissexto foi adotado na ditadura de Júlio César, 50C. No entanto, a escolha do dia 29 para ser acrescida a cada 4 anos só passou a vigorar em 1582 com o calendário gregoriano. Então, você pode trabalhar de várias formas no seu programa. Você pode dizer assim, se o ano for menor, qual a data aqui? Do que 1582, eu posso dizer, por exemplo, no meu software, perguntar se o ano for menor do que 1582, você dizer, seu software não calcula que ele é bissexto. Certo? Se você pegar a calculadora aqui, calculadora, e dividir 1582 por 4, não vai dar, né? 1584 por 4. Isso. 396. Daria certo, né? Então, qualquer uma dessas soluções seria aceita, tá? Porque não está especificando na questão como ele quer a solução. Só que é para definir se é bissexto ou não. Então, verificação básica se um ano é bissexto. Perceba que a nossa maior dificuldade aqui não é a programação. É entender o que é um ano bissexto. Ó, qual foi o primeiro ano bissexto? 88, tal, tudo é bissexto, né? Ó, aí ele já disse aqui, ó, os anos terminados em 00 serão bissextos se a divisão deles por 400 for exata. Quando a gente começa a estudar o que é um ano bissexto, a gente começa a entender o negócio, a gente vai entender, ó. Nem todo ano terminado em 00 ele é bissexto. Por isso que aqui ele pergunta o modo da divisão, o mod, né? Por 4 é 0 e por 100 é diferente de 0, porque nem todo ano terminado por 00 ele é bissexto. Se a gente, por exemplo, pegar aqui o ano 1000, 250. Mas se a gente pegar o ano, vamos ver, 1500, 1700. Deixa eu ver aqui um ano. Ah, Jesus.
Tem que achar um. Tem algum que não vai ser. Se a divisão por 400 for exata. Ou seja, nem todos vão ser bissexto por terminar em 00. Lembra da solução que ele deu aqui? Ó, os dois últimos algarismos do referido ano for múltiplo de 4. Ele é bissexto. Essa é uma regra geral. Mas ele disse aqui, ó. A gente continuando estudando, a gente viu que ele também tem que ser exata. Então, por exemplo, o 700 dividido por 4 dá o resto 0, dá exato. Mas por 400 não dá. Por algum motivo, não é um ano bissexto. Certo? Então aqui, ó, ele verifica o ano dividido por 4 é igual a 0 e no caso aqui por 100 também é igual é diferente de 0. Né? E no caso aqui, ó, ou ele simplesmente por 400 sendo igual a 0 ele é bissexto. Por exemplo, o ano 800. Tá? Então eu vou pegar aqui ano. Vai ser quem? Ano vai ser int input então perceba que galera, aqui ó, que a nossa maior dificuldade foi conhecer o que é um ano bissexto, né? E aqui engraçado que está escrito diferente, né? Mas o O aqui, ó, ano bissexto. Então aqui tem uma história, né, ó. Tá 360 dias, o padrão, né, ocorrendo aqui, ó, ocorrendo a cada 4 anos, exceto anos múltiplos de 100, que não são múltiplos de 400. Por exemplo, o ano 700. Por isso que, quando ele verifica aqui, ó, ele é múltiplo de 4, mas ele é diferente de 100 para poder ser um ano bissexto. É divisível por 100. Então, uma vez você sabendo disso, a programação disso é muito simples. É só você verificar se ano mod 4 é igual a 0, n, ano, se você quiser especificar mesmo, né? Ano é diferente de 0. Beleza? Se essas duas condições acontecerem, aí perceba, ou, assim não, né? Ou assim, é diferente, tá? Não posso usar tudo maiúsculo assim, nem assim, nem assim. É or. Então, se essa condição for verdadeira, isso tudinho aqui, ó, essa e essa for verdadeira, ou simplesmente o ano mod 400, não é isso? Igual a 0. Então, 2 pontos. Vocês precisam estudinho para vocês entenderem a interpretação do que é um ano bissexto. Se isso aí for verdadeiro, ele é bissexto. E quando é que isso vai ser verdadeiro? Isso tudo só vai ser verdadeiro se o resto da divisão por 4 for igual a 0 e por 100 for diferente de 0. Certo? Ou por 400 for igual a 0. Você pode perguntar, o ano 800, Tiago? O ano 800 ele não bate aqui. Por que não bate? Porque o 800 mod 100 é igual a 0. Mas aí ele vai bater aqui, ó. Verdade. Lembra da tabela verdade? Isso tudinho é falso.
Falso ou verdade é o quê? Verdade. Falso ou verdade é verdade. Então ele vai entrar no if. Entendeu? Print. Você pode botar um vírgula aqui. Se não... Então veja, toda a lógica desse programa é simplesmente entender o que é um ano bissexto. Essa daqui eu vou pular porque é um próximo assunto, tá? Então eu posso botar aqui 2012. É bissexto. Ano 700. Segundo a nossa lógica, não é bissexto. Não sei nem se está certo. Vamos perguntar aqui ao Google, né? Aqui ele está dizendo que foi, né? É porque tem que entender um pouco essas lógicas desses calendários aí. Ele disse aqui que o ano 700, o último do século 7. Talvez essa lógica aqui, deixa eu ver. Porque ele não obedece essa lógica aqui, né? É estranho, porque em outro lugar aqui ele nos disse o quê? Ele nos disse que o acréscimo de 29 de fevereiro foi 1582. Já que já disse que foi criado em 238 a.C., tal. Eu entendia que era simplesmente isso aqui, né? Mas com essas pesquisas que eu fiz no Google, preciso estudar mais sobre ele. Eu entendia que era simplesmente isso aqui. Ano bissexto e ano, Tiago, maior do que quanto? Era essa data aqui, ó. 238. No caso, eu faria isso. Maior do que menos 238. Pronto. Na minha cabeça era isso aqui. Dividido por 4 igual a 0 e ano maior do que menos 238, que é antes de Cristo, né? Certo? Nessa lógica aqui, o ano 700 passa a ser bissexto. Isso é então o que, é que eu estou querendo passar para vocês. Isso é mais uma questão de negócio, de entender o negócio, galera. É entender o negócio. Isso aqui não é problema de programação. É compreender, olhar para o cara que entende sobre isso e dizer o que é que de fato, qual é a lógica que define um ano bissexto. Certo? Vamos olhar mais uma. Essa do dia, mês e ano ela é interessante, mas também vai ser utilizando datas e tudo mais. Eu não quero entrar nesse ponto, que eu vou explicar ela depois. Mas a gente pode fazer também aproximado, tá? Você vai dizer... Você vai me dar dia, mês e ano de nascimento. E eu vou dizer quantos anos você tem. A gente pode fazer aqui, ó. Para facilitar essa daí, ó. Vamos fazer de forma bem, né? Vamos fazer aqui. Ano, underline, nascimento. Como é que eu diria? Informe, input. Informe o ano que você nasceu. Ok.
Preciso converter isso para inteiro? Preciso, né? Vamos converter para inteiro. Não precisa converter para pronto flutuante. Então eu vou ter o ano de nascimento. Como é que eu sei quantos anos você tem? Bem, se eu pego a quantidade de... Eu vou fazer bem a grosso modo, né? De dias que você nasceu, desde o dia que você nasceu, eu sabendo que um ano tem 365 dias, a grosso modo, é só eu gravar aqui uma constante. A princípio eu vou fazer chamar de ano atual e chamar de 2024, né? Fazer desse jeito aqui, tá? Facilitar. E aí eu vou dizer na sua idade não, é ano de nascimento. Era só subtrair, né? O que eu queria não era isso não. Espera aí. É porque a idade que ele quer aqui, que ele vai calcular aqui, é a idade provavelmente a idade mesmo, com dias e tudo mais. Deixa eu ver. Não vou trazer essa solução agora para vocês não. Vou trazer uma mais interessante. Ia fazer uma com dias aqui. Porque eu não quero trazer essas funções para vocês agora. Mas ela é bem simples. Vocês depois tentem entender só, mas eu vou explicar, tá? Ele vai pegar uma data de nascimento, ele vai converter essa data para um formato de data. É algo que a gente vai estudar mais na frente, assim como a gente converte para float. Aqui, por exemplo, ele pega a data de hoje, agora, essa função now, mas tudo isso a gente vai explicar depois. Eu não vou... Essa é muito simples, né? O número é positivo ou negativo, é muito simples. O que eu poderia fazer aqui era o seguinte, só para ser um pouco diferente. Mês, nascimento. Informe o mês e dia. Acho que era o Augusto. O dia de nascimento, mesma coisa, né? Veja isso. Ano, mês e dia. Aí o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero saber quantos dias aproximados você tem, tá? Vou fazer isso bem aproximado. Então você vai fazer o quê? Ano atual é 2024, né? Vamos botar a variável aqui de forma bem robusta. Mês atual. Mês atual é 6. Dia 11. Certo? Então você poderia fazer isso. Ó. Bem, eu vou pegar quantos anos eu tenho. Anos vai ser igual a ano atual, contra o espaço, menos ano nascimento. Concorda? Por exemplo, eu nasci em 83, de 24 para 83, são quantos anos? 4 para 83 dá 41. Só que aí você já tem que prestar atenção que
você aqui tem que subtrair 1, né? Porque ele está botando mesmo o ano atual, né? Por exemplo, 2024 menos 83 dá 41. Só que 41 é o tempo ainda, a idade que eu vou fazer. Então, eu subtraio 1 para dizer, eu já vivi os 40. Né? Então, eu tenho 40 anos e aí alguns dias, meses e tudo mais. Então, quando eu pegar um mês, ele está dizendo ali, não, o mês atual eu estou em junho. Fazer uma forma bem grosseira aqui, né? Então, ele calculou aí o ano atual menos 1. O ano atual menos 1 é 2023, né? Então, até 2023, isso aqui vai dar 40. Ok, beleza. Aí agora, o que é que eu tenho que saber? Agora eu tenho que verificar, veja que isso eu estou criando aqui agora, tá? Esse problema. Isso agora eu tenho que verificar o seguinte. Em julho do ano passado, deu 40. Não foi isso? Em julho desse ano eu completo 41. Veja. Se fosse o mês atual fosse agosto, se eu tivesse em agosto, eu iria pensar como? Bem, se eu tivesse em agosto, 2024 menos 1 dá 2023 menos o ano atual. Né? Tá no mesmo, esse menos 1 depois ou antes, tanto faz. Iria dar o mesmo 2023. Né? Então, só que agosto é maior do que o meu ano de nascimento. Então, a minha lógica é diferente. Veja que interessante. Porque se eu estou em agosto, eu já fiz os 41. Então, eu não subtraio isso aqui. Compreende? Então, você já tem que ter o que aqui? Uma lógica. Se... Olha a lógica. Se mês nascimento, mês atual, for maior, desculpa, se for menor do que mês nascimento, é por quê? Porque eu ainda não fiz aniversário no ano atual, né? Então, anos, quantidade de anos vividos, foi ano atual, menos ano de nascimento, menos 1. Porque eu ainda não completei. Posso até comentar, ó. Verifica se já completou ano no... Se já fez... Certo? Se aqui, se for maior, aí eu não vou ter isso. Porque se eu tivesse, por exemplo, agora em agosto, quantos anos eu já tinha vivido? 41. Já teria vivido 41. Se não, aí eu vou fazer isso. Anos igual ano atual menos ano nascimento. Isso aqui não tem, tá? Certo? Então aí eu vou pegar quantos anos eu vivi. Completos. Então, se o mês atual... Isso aqui tá a grosso modo, tá? Daqui a pouco eu tenho que ver o dia. Se o mês atual for maior do que o mês de nascimento, eu vou calcular quantos anos dessa forma. Como ele é menor, vai ser assim, né? Menos 1. Por quê? 2024 menos 83, menos 1, porque ainda não completei os 41. Certo? Então, vamos pensar como se fosse hoje, né? Ele vai entrar aqui. Então, vai dar 40. Só que ainda tem os meses. Quantos meses eu
né? Eu completei quantos meses? Bem, meses vai ser igual a, neste caso aqui, né? Anos vai ser assim. Eu vou deixar aqui. Bom essas coisas, né? Que a gente vai fazendo na hora. Programando isso aqui na hora, tá? Quantos meses vão ter vivido? Bem, eu vivi 11 meses. Por quê? Depois do aniversário, né? Porque foi 12 menos quem? Menos mês de nascimento. Ou seja, 12 menos 7, 5. Né? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 5. Mais os 6 atuais, que é o mês atual. Só que a gente vai começar a pensar aqui, né? Professor, mas mês atual não terminou não. Isso aqui, se mês atual tivesse terminado. Como o mês atual não terminou, eu teria que fazer o que aqui? Um outro if. Não vai dar nem tempo de terminar isso aqui hoje, né? Vai terminar, vou terminar e trazer na próxima aula. O que é que eu vou perguntar aqui? Vou perguntar se o... Aqui é a finalização mesmo de estrutura de decisão, viu, gente? Vai ter um if dentro do outro. Eu vou perguntar aqui se o ano já completou, né? O mês já terminou, né? Como é que eu sei? Bem, eu estou no dia 11, né? Então não vou nem fazer isso. Eu vou trabalhar com esse. Menos 1 também. Por enquanto assim. Por quê? Aqui vai dar 5 do ano passado. Esse 12 sempre vai ser constante, beleza? Mais 6, né? Vai dar 5 mais 6, 11. Mas na verdade não foram 11 meses, foram 10 meses. Né? Então por isso que eu tirei 1. Então eu já convivi quantos? 40 anos e 10 meses. E alguns dias. Então, nessa situação aqui, dias vão ser quantos? Nesse caso aí, dias vão ser... Vai ser dia atual menos 1. Né? Viveu 10. Você viveu 40 anos. Quantos meses? 10 meses. Quantos dias? 10 dias. E se por acaso você tem que fazer os testes, né? Se isso aqui fosse um 8. Aí ele ia dizer, bem, mês atual é maior do que mês de nascimento. Então a gente já está em 8 de agosto. 11 de agosto, por exemplo. Então ele vai dizer que os anos, eu já completei ano no ano que eu estou vivendo. Nesse caso, né? Aí ele vai dizer, tá, então vai entrar aqui. Então aqui vai dar 2024 menos 1983. Já vai dar 41. Então até aí tá certo. Mas vão ser quantos meses? Bem, meses, nesse caso, você vai fazer o mês atual, que é 8, já que ele já completou ano. Né? Vai ser mês atual menos mês de nascimento. Certo? Mês atual menos mês de nascimento. Eu vou até botar 8 não, vou botar aqui 10. Vai dar a mesma coisa aqui, ó. Vai dar 10 menos 3, 7. Menos 7 quer dizer 3. 10 menos 7, 3. Ah, viveu 3 meses. Só que eu só vou ter essa certeza que viveu 3 meses se eu tiver já no dia 30. Ou seja, se eu já tiver passado o dia 16, na verdade, que é 16 de julho. Para completar os 3 meses. Né? Então, o que é que eu garanto aqui? Eu garanto que você viveu 2 meses a mais. Então, eu tiro 1.
Né? Ó, mês atual, 10. Mês de nascimento, 7. 10 menos 7, 3. Mas se eu estou no dia 11 de outubro, eu ainda não completei 3 meses. Então é menos 1. Agora, se isso aqui, se dia, né? Dia do nascimento for, no caso aqui, pode ser também dia atual. Se o dia atual, que é 11 no caso, for menor do que dia de nascimento, que é esse caso aí, mês vai ser assim. Certo? Se não, meses vai receber o quê? Ó, tá entendendo o tanto de if e else? Porque aqui ele tá verificando o quê? Se já complementou. Aqui, ó, tá um comentário. Por exemplo, se aqui fosse dia 17 de outubro, aí ele vai entrar aqui, ó. Desculpa. Ele não vai ter o menos. Por quê? Porque ele já tem 3 meses. Né? Mês atual, que é outubro, é maior do que o mês de nascimento? É, então eu já completei aniversário. Então meus anos é só isso aqui. Dia atual é maior do que dia de nascimento? É. Então eu já tenho meses completos, 3 meses. Se não, porque eu não completei ainda, por isso que eu tiro 1. Certo? Então, mês atual é maior do que mês de nascimento? É. Então eu já completei 41 anos. Nesse caso aí, em outubro. Se não, por exemplo, se aqui for um 5, ele vem para cá. Esse else aqui é para esse if. Aí ano vai ser ano atual, menos ano de nascimento, menos 1. Porque ele ainda não fez 43, 41. Ele já está com 40. Por isso que aqui não vai dar 41, né? Esse menos esse vai dar 41. Mas ele não completou ainda e está 40 anos. Fechou os 40. E aí eu já tenho que usar uma lógica. Como é que eu calculo os meses nesse caso? 12 menos o mês de nascimento, que é os 5 meses que viveu no ano anterior, mais o mês atual, menos 1. Porque ele viveu em 5 meses. Certo? E aqui eu tenho que continuar. Aí eu vou continuar depois, para não ficar muito extenso. Tá bom? Não vai dar tempo de concluir isso aqui. Eu vou deixar essa lógica aqui que eu estou fazendo bem mais complexa do que todas as outras que a gente viu até agora, para finalizar essa ideia de estrutura de decisão. E o que é que vocês vão precisar fazer para essa semana? Aqui. Quem não estudou ainda isso, quem ainda não fez essa atividade, fazer essas atividades aqui, boa parte delas eu já trouxe a resposta, né? Tá aqui, ó. Faz, as que não entender, não tem nada, que já tá todas as respostas, né? Não tem nada demais, a gente ainda vai estudar alguns assuntos e aí eu vou estar voltando aqui para mostrar o resultado. Dá uma lida sobre funções e inequações de primeiro grau, tá bom? E na próxima aula a gente vai... Não, desculpa. Na próxima aula a gente vai iniciar um outro assunto, mas vocês precisam começar a estudar já essa aula 4 aqui, tá? Não deixa passar batido. Essa aula 4 é muito importante, que é o próximo assunto, loops, tá bom? Estuda essas funções embutidas, pelo menos a maioria delas. Faz essas atividades aqui, tá bom? E
Para quem tem dificuldade com funções e inequações, dá uma revisada nisso aqui, tá bom? Na próxima aula, essa aula eu vou postar ela aqui. Na próxima aula, eu vou trazer. Ó, aqui está o material 5, tá, gente? Dá uma revisadazinha, isso aqui é matemática básica. De funções e equações. Porque na próxima aula eu vou começar nisso aqui. Tá bom? Começar a definir funções e aplicar em equações de primeiro grau. Tá bom? E aí na próxima aula eu já vou começar, ó, tipo de dados e estrutura de dados em Python. E aí é quando a gente vai começar a estudar listas, dicionários, duplas, conjuntos. E aí depois a gente volta naquelas soluções e aí vai ter mais exercícios para frente. Tá bom? Então assim, o que é que vocês precisam fazer para essa semana? Já entender esse assunto de loops aqui, que a gente vai estar sempre estudando isso mais à frente. Funções embutidas e fazer esses exercícios aqui. Tá bom? Por hoje é só. Eu concluo isso na semana que vem para não ficar muito grande a aula de hoje. Tá bom? Essa foi, eu não quis trazer da forma padrão, mas eu vou deixar aqui gravado a solução, tá? Já fica gravado nessa aula aqui. E aí depois vocês abrem essa aula, mesmo quem está aqui presente, coloca no finalzinho do vídeo para ver a solução. Beleza? Então eu vou parar por aqui para vocês, mas vou continuar depois para a aula ficar gravada. Dê um pausazinho para não ficar muito longo, pessoal, o vídeo. Acho que ele voltou a gravar aqui, tá? Mas então, a lógica é essa, gente. Primeira coisa, você verificar se você já completou ano nesse ano. Porque veja, se eu estou em 2024, eu não tenho como como é que eu sei se eu tenho 40 ou 41? Eu estou resumindo aqui, tá? Eu estou resumindo, mas dá pra fazer um cálculo legal. Como é que eu sei? Se eu tiver em agosto, eu já completei. Se eu tiver em junho, eu não completei ainda. E aí um detalhezinho que eu vou deixar para vocês fazerem. Então, o mês atual e o mês de nascimento. Se for maior, eu completei. Se não for maior, eu não completei. Então, vamos pensar que eu estou aqui em outubro. E eu estou no dia 18 de outubro. Então, o mês vai ser maior, porque 10 é maior do que 7. Eu vou botar aqui, tá? Ó, eu vou botar sempre essa data aqui, ó. 1983, mês 7, dia 16. Então, ó, mês atual vai ser maior. Aí, então, se é maior, é porque eu já fiz os 41. Então, é simplesmente eu subtrair ano de ano. Ano atual de ano de nascimento. Vai dar 41. Esse é o primeiro caso. Então, achei quantos anos eu tenho. 41. E quantos meses? Aí eu tenho que saber se eu já completei mês de aniversário. Dia 18 eu já completei, né? Passou do dia 16. Então eu pergunto, o dia atual, que no caso é 18, é maior do que o dia de nascimento? No caso é 16? Sim, é. Então quantos meses eu vou ter? Eu vou ter mês atual menos mês de nascimento. É isso? Se for maior, 10 menos 7, 3 meses. Mas ele só entra aqui, por quê? Ele já entrou aqui. Eu já sei que o mês atual é maior do que o mês de nascimento. Eu já sei que eu estou no ano que eu estou fazendo, já fiz aniversário. Passei de julho. Agora eu pergunto, eu completei mês de aniversário? Eu passei do dia 16 lá em outubro. Se eu tiver passado, então quantos meses eu tenho? É só pegar o mês atual e diminuir do mês de nascimento. Vou pegar 3 meses. E quantos dias eu tenho? Esse é o caso mais padrão, né? É só pegar o dia atual e subtrair do dia de nascimento. Se eu estou no dia 18,
dia de nascimento foi 16, vai dar 2. Então eu vou ter 41 anos, vou ter 3 meses e 2 dias. Ok. Mas se eu tiver aqui, vamos mudar para isso aqui, para o dia 15 de outubro. Eu não completei ainda mês de aniversário. Então ele vai continuar aqui em outubro, maior do que o mês de nascimento. Ok, já fiz aniversário esse ano. Ele vai entrar nesse if aqui. Esquece isso aqui por enquanto. Isso aqui ele só entra quando essa condição for negativa. Aí ele vai dizer, tá, então eu já tenho 41 anos. Ok, olhou isso aqui. Ano já vai ser 41. Mas são quantos meses? Aí ele vai perguntar, bem, tu já completou mês de nascimento? Mês de aniversário de mês aqui? Não, porque eu fiz dia 15. Estou no dia 15 de outubro. Então, no mês atual, eu ainda não fiz aniversário de mês, né? Mês aniversário aí. Então, quando eu faço, dia atual é 15, dia de nascimento é 16. Então, ele não vai mais entrar nesse padrão. Então, ele vai vir para esse. Então, meses agora vai ser o mês atual, 10, menos o mês de nascimento, 7. Aí vai dar 3 do mesmo jeito. Mas como eu não completei ainda, eu tenho que tirar 1. Né? Não tem como eu tirar, não faz sentido. E quando é que eu vou tirar 2? Nunca. Sempre eu vou tirar 1, eu não vou tirar nada. Então, são 2 meses completos. Por quê? Porque eu ainda não cheguei no dia de aniversário do mês. Ok, então eu já sei que eu tenho 2 meses completos aí. 41 anos e 2 meses, no dia 15 de outubro. Mas eu ainda preciso calcular o quê? A quantidade de dias. Aí, tem várias formas de fazer isso. Bem, quantos dias eu sei? Se eu pegar o dia atual menos o dia de nascimento, vai dar menos 1, né? Um menos o outro, menos 1. Vai dar sempre um valor negativo. Então, eu só pegar e eu fiz um padrão aqui. Eu sei que tem meses que eu calculo com 31, com 30. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Nem se o mês tem 30, nem 31. Nem se se o ano é bissexto ou não. Não vamos complicar tanto. Eu vou simplesmente dizer quantos dias eu vivi já, considerando que tem 2 meses, né? É exatamente 30 mais esse resultado aqui. Sabendo que esse resultado sempre vai ser negativo, né? Vai ficar 30 menos um valor. Por quê? Porque dia atual sempre vai ser menor do que dia de nascimento aqui. Por quê? Porque, ó, se for maior, ele entra aqui. Se for menor, ou até mesmo se for igual, ele vai entrar aqui. Então vai ser 15 menos 16 vai dar menos 1. Vai ficar 30 mais menos 1. É 30 menos 1. Vai dar 29 dias. É exatamente isso. Você vai ter os 41. Aqui, ele não vai entrar nesse, porque o dia atual é menor. Você tem que pensar na lógica, entendeu? Então vai entrar nesse. Então vai dar 2 meses, que vai ser 10 menos 7, 3 menos 1, 2. E 29 dias. Se eu puxar para o dia 16 aqui, veja que ele vai entrar aqui, 41. Dia atual é maior do que dia de nascimento? Não, não é. É igual, então não é. Então ele vai vir para cá. Então ele vai ter 3 meses. Não, vai ter 2 meses. Só que aqui vai dar 30, né? Esse menos esse vai dar 0, vai dar 30. Então eu tenho 2 meses e 30 dias. É porque não está completo ainda, né? Então ele diz 30 dias. Beleza? Então aqui tá beleza para quando eu completei aniversário. Mas se eu ainda não tiver feito aniversário nesse ano, então é porque o mês atual, se o mês atual for menor do que o mês de nascimento, é certeza de eu não ter feito aniversário nesse ano. Se ele não for maior, é porque ele é menor ou igual. Estou considerando apenas que ele é menor. Certo? Se ele for menor, então vamos botar aqui dia 6. Dia 5, mês 5. Ou mês 6. E aqui eu vou botar dia 5. Dia 8. Então, se for mês 6, ele vai vir para cá. Porque 6 é menor do que 7, certo? 6 é maior do que 7, ele entra aqui. 6 é menor do que 7. Ele vai pensar nisso aqui tudinho. Quando ele chega aqui, ele diz, então se 6 é menor do que 7, é porque eu ainda não fiz aniversário. Então é 24, menos o ano que eu vou digitar aqui, 23, 1883, vai dar 41. Só que eu não completei 41 ainda, então tira 1.
Por isso que ele vai tirar um aqui, diferente desse, né? Que não tira um. Vai dar 40. Pronto, tem 40. 40 completos. Mas aí eu sei que eu completei 40 no ano anterior. O que é que eu tenho que saber agora? Quantos meses eu já vivi do último aniversário meu? Então eu tenho que fazer o quê? Bem, para eu saber quantos meses, eu tenho que saber se eu já completei mês aniversário. Nesse mês atual. Bem, se eu estou em junho, no dia 8, eu não completei, porque eu só completo no dia 16 de junho. Como é que eu sei disso? Eu pergunto, o dia atual, que é 8, é maior do que o dia do nascimento? Se for, verdade, já completou mês aniversário. Mês de aniversário. Mês aniversário, né? Mês aniversário. Mês aniversário. Não é aniversário anual, mensal. Então, se eu estou aqui, vamos botar isso aqui dia 18. Então, se dia é maior do que esse, ele vai entrar aqui. Vamos lá no dia 18 de junho, né? Seria isso. Aí ele vai dizer, é maior? É. Então, quantos meses eu já vivi? 12 do ano passado, menos 7, que é os 5 meses do ano passado, certo? Mais os 6 meses atuais. Porque no dia 18 eu vou ter completado já 11 meses, né? Vai ser 12 menos 7, que é o mês de nascimento, que dá 5 do ano passado, mais os 6 atuais, porque no dia de junho já vou ter completado 6 meses, né? Já desse ano. Então vai dar 5 mais 6 vai dar 11. E aí eu vou precisar saber o que agora? Da quantidade de dias. Então dias vai ser igual a quanto? Dia atual, que é 18, menos dia de nascimento, que é 16, 2. Aí ele vai dizer 11 meses e 2 dias. Ok. Mas vamos para um outro caso. Agora eu vou botar 8 de junho. Eu não completei ainda mês aniversário. Então ele, quando perguntar dia atual 8, é maior do que dia de nascimento? Não, então eu não completei. Então quantos meses eu vivi nessa situação aqui de 8 de junho de 24? Mesma coisa. 12 menos mês de nascimento, que é o ano passado, esse já passou, são 5. Mais mês atual, que é 6, que daria 11. Mas como eu sei que eu ainda não completei mês aniversário ainda esse mês, que é dia 8, eu tiro 1. Então, em vez de ser 11 meses, eu tenho completos 10 meses, que é exatamente os 5 do ano passado, que seria dia 16 de dezembro, né? Que daria agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, esses 5. Mais os 5 desse ano. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, até 16 de maio. Então dá 10. Nesse caso aqui vai dar 11 até aqui, por isso que eu tiro 1. Dá 10. Mas aí entra aquela mesma lógica. Certo? Se dá 10, tudo bem, eu não completei os 11 meses no dia 8. Mas aí eu tenho 8 dias de junho e ainda tenho 14 dias, 15 dias de maio, né? Basicamente eu estou considerando todos os meses com o dia 30. Como é que eu calculo isso? Mesma coisa. Tem várias formas que eu poderia fazer isso, né? Eu poderia dizer que era 30 menos... Poderia ser também, ó, 30 menos dia nascimento, né? Que seria 16, que dá 14, mais dia atual. Também funcionaria, que dá 8. Seria 14 mais 8. No dia 8 eu teria aí 22 dias, né? Ele iria dizer que eu tenho, no caso aqui, 40 anos, porque ele ia entrar aqui, 41 menos 1, 40. Quantos meses? 10 meses, porque ele ainda não completou o mês de aniversário. Mas os dias ia dar um valor mais alto, né? Seriam 22 dias. Então, diga o ano que você nasceu, 1983, diga o mês 7, diga o dia 16. Então ele vai dar a resposta aqui, ó, 40 anos, 10 meses e 22 dias. Claro que aqui eu estou considerando que todo ano, aqui eu estou considerando, dependendo da quantidade de dias, se é bissexto ou não estou considerando isso, estou considerando ano por ano. E
Estou considerando que todos os meses tem 30 dias. 30 dias aqui, para considerar que são 10 meses, tá? Então, mas aqui, como a resposta dá 10 meses, a gente não tá se preocupando aqui com a quantidade de dias, né? É 10 meses. Tá? Quando é a mesma coisa quando você pergunta uma criança que fez 10 meses, por exemplo, a criança nasceu 1º de janeiro, no dia, sei lá, 1º de fevereiro ela tem um mês. Ah, mas ela tem 31 dias. A outra criança, quando nasceu no dia 1º de fevereiro, no dia 1º de março, você disse que ela tem um mês também. Né? Tem um mês. Você não vai considerar, porque o fevereiro tem 28 dias, eu não vou dizer que ela tem um mês, não. Ela tem 0, não. Ela tem um mês no dia 1º de março, você já comemora um mês dela. Então é isso que a gente está considerando aqui. Quantos anos, quantos meses, e aqui sem se preocupar se é... Agora, os dias, de fato, não fica tão exatos, né? Porque a depender do mês, a gente não considerou isso aqui. Mas aí você pode pensar, Tiago, e se eu tiver no mês atual? Se eu tiver no mês 7? Se eu tiver no dia 15? Ele vai entrar aqui? Não. Porque 7 não é maior do que 7. Ele vai entrar aqui. Aí ele vai fazer ano menos ano, ele vai dizer, você tem 40 anos. Quantos meses? Dia maior do que dia de nascimento? 15 de julho é maior? Não. Então você não completou ainda mês de nascimento. Ele entra aqui. Aí então ele vai dizer, você tem 5 mais 7, que daria 12, menos 1, 11. E aqui ele vai dizer, ó, vamos fazer o teste. 1983, 7, 15. 40 anos, 11 meses e 30 dias. De certa forma não está errado. Né? Se eu chutar aqui, por exemplo, para 16... 7, 16. E aí? 40 anos, 11 meses e 30 dias. Ele deu o mesmo resultado. Né? Como é que eu poderia ajustar isso aí? Pense, tente resolver. Então, se eu botar 1983, aí eu já fiz, né? É 7. Desculpa. E dia 18, aí ele já vai entrar em outra. Opa, deu um bug aqui, né? Desculpa, galera. Pera aí, errei. Eu errei aqui. O ano aqui é 18. Deixa eu só... Eu vou botar assim. 7. Vou botar aqui 15. Aí ele aqui teria um dia, né? Mas eu tenho que mudar isso para fazer o que eu quero. No dia 18. 1983. 7, 16. Aí ele vai dizer, ó. Tá errado isso aqui. Tá? Eu não tenho 40 anos, 12 meses e 2 dias. É para ele dizer o quê? 41 anos, 0 meses e 1 dia, 2 dias. Vai depender do que ele considerar. Então, como é que eu ajeito esse bug aí? Né? Você veja que eu consegui trabalhar para o dia 17. Deixa eu ver. 183, 7, 16. Deu bug. Não está funcionando corretamente. No dia 16 de julho, se eu botar a mesma data, 1983, programação é isso mesmo. Programar, testar, 7, 16. Aqui ainda seria aceitável, né? Mas a gente já viu que não funciona. Se eu botar aqui, desculpa aqui, se eu botar aqui 1983, 7, 14. 40 anos, 12 meses e 2 dias. Não, aqui eu errei a data, né? Aqui que eu tenho que mudar, desculpa. Dia 15, aliás. 1983, 7, 16. Pronto. Aqui ele até funciona no dia 15. Mas qual é o bug? O bug tá mesmo mês de nascimento. E depois de completar aniversário, o mesmo mês de nascimento. Até porque se eu botar 8, depois de completar aniversário, mas no outro mês, ele dá certo, né?
Ele dá certo, quer ver? 7, 16. Aí ele já diz 15 de agosto. Cadê? Parou? Acho que foi aqui 16, 15. Também não deu, né? Também tem esse erro aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá. 3, 7, 16. Deixa eu só. Ah, não, gente. É porque aquele não tá entrando nesse print, tá? Olha o erro de indentação. Galera, preste atenção. Isso. Esse print, do jeito que tava, ele tava valendo só para quando entrava no else. Por isso que ele não tava mostrando nada. Então, ó, agora, 1983, 7, 16. 41 anos, 1 mês e 2 dias. Aí funciona. Tá correto. Se eu botar dia 15... 7. 41 anos, 0 meses, 29 dias. Tá correto. Qual o problema aqui? Quando eu boto dia 7 aqui. Deixa eu ver uma coisa. Se ele já complementou. Ele já completou. ...40 anos, 11 meses e 30 dias. Estaria quase certo, né? Aquilo que a gente já viu. É só no dia 7 mesmo. 7. Então veja. 12 meses e 1 dia. Ele tá com esse bug. É isso que eu quero que vocês ajeitem. Tá? Então qual é o bug que eu detectei? Qualquer data no mês de aniversário. No mês de aniversário, depois de completar aniversário. Como é que eu conserto isso aqui? Beleza? Próxima aula a gente vê isso e continua com o assunto de estrutura de dados em Python. Né? Algumas estruturas de dados como listas, dicionários, para que a gente possa entender, por exemplo, esse problema aqui. Tá bom? Na próxima aula a gente vai ver as estruturas de dados em Python, mas eu já peço que vocês estudem essa aula aqui, ó. A 5, a 4, e eu vou depois botar a 5. A aula 5 aqui vai englobar a aula 5 de programação em Python, né? Vai englobar as estruturas de dados em Python, tá? Nessa semana aqui. E essa aula de agora vai estar aqui também na semana 7. Beleza? O que é que eu peço para vocês? Estudem esse assunto aqui de loops. Estudem essas fusões embutidas e façam essas atividades aqui, que são exatamente essas aqui que eu fiz agora com vocês. Beleza? Faça pelo menos 7 dessas 10 atividades. Certo? Eu vou adicionar essa aula aqui. Vou adicionar a aula 5. Vou adicionar uma atividade. Vou aliviar nessa atividade. Tá? Vai ser uma atividade mais de cópia mesmo, de programação, copiando o código para vocês se acostumarem. Tá bom? Na aula 8, a gente começa aí as estruturas de dados em Python e continua depois com os loops nas aulas seguintes. Tá? Mas vocês já vão estudando essa aula 4 aqui e a aula 5 que eu vou postar com a estrutura de dados em Python. Show? Beleza, galera? Valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui.